meu povo, a polêmica do momento. O menino missionário, o menino profeta. Certo ou errado? Criança pode pregar? São as perguntas que estão bombando na internet. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E no final, cara, eu quero te trazer um entendimento sobre qual o posicionamento real que o cristão tem que ter nesse tipo de situação. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal. Você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E ó, tem outras formas de participar aqui no canal. A primeira delas, através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, a gente coloca devocionais durante a semana para abençoar sua vida, sua família. Então a gente faz um desafio bíblico também, cara, para que você aprofunde mais nas escrituras e no poder de Deus. Então não perca tempo, cara. O link tá aqui nos comentários. Outra forma de participar aqui no canal, sendo membro do canal, cara. Você vai ter acesso exclusivo a diversos benefícios. Dentre eles, você vai ter aí acesso antecipado aos vídeos aqui do canal e acesso exclusivo aos roteiros de todos os vídeos e muito mais coisa. E você vai investir ainda mais para que essa mensagem que hoje chega a você chegue mais longe. Então, seja membro do canal. Outra forma de participar é nos comentários. O seu comentário pode ser lido no nosso quadro Leitura de Comentários, que é no final do vídeo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo de onde você é, qual é a sua igreja, qual a sua cidade, né? Qual é o nome do seu GC. E ó, o que você achou do vídeo? O que você achou dessa postura desse menino? Então, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversar nos próximos vídeos. Nos últimos dias, a internet foi tomada pelo assunto missionário Miguel. Um adolescente de 14 anos que prega desde os 3 anos de idade e tá tomando a internet. Porque o menino fala diversas coisas que às vezes não estão tão corretas de acordo com as escrituras. O menino fala, tem uma desenvoltura muito que copia uns pastores adultos e diversas coisas aí que deixam assim, fica uma coisa meio estranha. Mas assim, o que preocupa de fato não é o que ele falou, tá? Vamos lá. O que ele falou é preocupante. O que ele fala é preocupante. Mas esse não é o foco desse vídeo. Você achou que era? Vou tirar. Vou te decepcionar um pouquinho. Mas, cara, eu acho que é mais importante que você fique até o final agora. Porque não é fofoca sobre o missionário Miguel. E eu quero falar sobre isso. Acho que vai pesar bastante o clima, tá? Porque o caso do Miguel, ele revela um problema generalizado na nossa igreja. Ele abre uma ferida generalizada. Eu quero desenvolver esse assunto falando 3 pontos sobre isso. É um desenvolvimento. No final eu vou falar o mais importante, mais impactante talvez, seja o mais polêmico. Então fica até o final, que eu acho que vai doer um pouquinho, mas a gente vai chegar em algum lugar. O primeiro ponto é quando a vocação é apressada, a maturidade não acompanha. Cara, o Miguel é um adolescente. Ele devia estar aprendendo não só a palavra de Deus, mas aprendendo matemática, português, história, geografia, numa escola, interagindo com outros adolescentes da idade dele, conhecendo, cara, tendo contato, indo para acampamento da igreja, participando de uma célula, participando de um GC, estando ali dentro da vida da igreja. Não tá errado, cara. Não tá errado adolescente pregar, tá? Eu pregava desde a adolescência. Eu prego até hoje, mas eu pregava desde a adolescência. Claro que a gente, cara, tem um time aí. Ele tem a vocação para ser missionário? Ótimo! Maravilhoso! Então agora a gente precisa fazer o quê? Treinar, capacitar, ensinar, instruir, levar ele a um desenvolvimento. Eclesiastes 3:1 fala sobre isso. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Se ele tem uma vocação, se ele tem um propósito, tem um tempo para isso. E esse tempo passa por uma instrução. Esse tipo de apressamento, de pegar e falar, esse menino tem vocação, então toma. Isso não forma ministro. Isso forma celebridade gospel. E a gente não precisa de mais celebridade gospel. A gente já tem muita. E não estou falando que é positivo ter muita, não. Estou falando que é negativo mesmo. E quando os holofotes eles vêm antes da cruz, aí, meu filho, a alma adoece mesmo. Mas aí, pontuou que o Miguel é muito novo. O Miguel não vai ver esse vídeo aqui, mas eu tô falando, Miguel, você abriu precedente para as pessoas te zoarem. Se você estivesse na escola, você ia entender como que é. A vida é assim. A vida é assim, a gente vai fazer brincadeira. E eu acho super correto, tá, gente? A gente fazer brincadeira mesmo. Porque a vida é assim, tá bom? A gente vai brincar, a gente vai rir das coisas. E, Miguel, você abriu um precedente para as pessoas rirem de você. Só que aí, dentro dessas risadas, algumas pessoas pontuaram coisas corretas. E aí entra o segundo ponto. A falta de humildade
é mais grave que o erro teológico. Muitos erros teológicos, eles podem ser corrigidos. Sabe por quê? Assim, se uma pessoa erra, eu não posso dizer que ela é uma má pessoa, que ela tem um mau coração, que ela está com más intenções. Mas a partir do momento que ela recebe uma crítica, e em vez dela pegar esse livro aqui, que ela chama de vida, que ela chama de manual de vida, e não começa a falar, será que eu estou correto? Será que esse questionamento é correto? A partir do momento que eu começo a só me submeter e falar assim, eu nunca estou errado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem sobre humildade. Tem um vídeo dele que viralizou, que é ele falando assim, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que fala, Jesus meu pastor, tá amarrado. E aí, todo mundo, de 0 a 300 anos, a 900 e tanto, igual o Matusalém, sabe que a expressão tá amarrado é negativa. É negativo. E ele que é pentecostal, ou neopentecostal, já deveria saber mais ainda. Tá amarrado. Você falou assim, fulano podia ter morrido. Tá amarrado. É negativo. E vai um podcast, alguém confronta ele fala assim, não, mas tá amarrado mesmo, e que não desamarre. Gente, pra mim isso aí é cachorrada já. Só que eu sei que não parte só dele. E aí, o último ponto eu vou entrar nisso. Mas falta humildade, cara. Falta humildade pra ouvir e falar assim, eu acho que eu errei. Não, eu acho que realmente nessa fala. Gente, isso aí me lembra até o David Leonardo. Naquela famosa que viralizou de você é o ponto fraco de Jesus e parará e pororô e outro. Ele falou, eu acho que eu me equivoquei. Eu acho que eu passei do ponto. Nesse ponto é respeitável. Não sou fã, não acompanho, não assisto David Leonardo. Mas nesse ponto a gente precisa enxergar uma humildade muito maior do que desse menino. Porque tem hora que a gente precisa falar, eu passei do ponto, eu errei. Porque nós somos falíveis. A gente nem precisa vender a imagem, e nós vamos ter um vídeo aqui falando do Papa, da infalibilidade do Papa. Erradíssimo. Erradíssimo. O Papa é falível. Porque os seres humanos são falíveis. Quem não é Jesus? Quem não é o nosso pastor, Jesus? Então assim, ao invés dele virar e falar assim, poxa, errei mesmo, começou uma vitimização de, estão me perseguindo, estão me proibindo de pregar o evangelho. Não. Estão te proibindo de fazer circo. Estão te proibindo de pregar heresia. Porque apontaram para você o caminho que você não quis. Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia nos ensina em Provérbios 12:1 que quem ama a correção, ama o conhecimento. Então a gente precisa aprender a ser corrigido pelos homens e principalmente por Deus. Mas aí surge um terceiro ponto que eu acho que é o mais, eu anotei aqui, eu acho que é o mais pesado, tá? Que é o seguinte: a culpa é coletiva e a igreja precisa olhar para dentro. A gente precisa parar de apontar só para esse adolescente e começar a enxergar outras coisas. Ele é sim responsável pelas suas falas, porque se você vê um vídeo dele explicando, se você vê um vídeo dele, cínico é responsável. Mas a culpa é só dele. Onde é que estão os pais desse menino? Onde que está o pastor da igreja desse menino? Será que eles não estão se beneficiando, não? Onde está os pastores que chamam esse menino para as igrejas deles? E aí eu vou chegar no cerne. Porque os pais são responsáveis, o pastor da igreja local é responsável, os pastores que chamam são responsáveis, mas você é o principal responsável. Você que gosta. Você que gosta do misticismo. Você que gosta de a criança profeta. Você que não abre esse livro aqui, e estuda. É você que é o culpado. É você. Você é o culpado, sabe por quê? Porque se não tivesse você, o consumidor não tinha produto. Se você não amasse as heresias, elas não existiriam. Mas você ama. Mas você quer. Porque você não abre a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Você quer ouvir profetada de adolescente. Você é o culpado. E eu vou te falar, o problema não começou agora não, tá? Porque tem gente falando assim, esse menino envergonha a igreja brasileira. A igreja brasileira não precisa de adolescente para ser envergonhada. Porque ela já é envergonhada por gente como Edir Macedo. Já é envergonhada pelo R.R. Soares, pelo Valdemiro Santiago. Já é envergonhada por muita gente, tá? Por gente que tá
enxertando política na igreja. É gente que usa da igreja para virar político. Tá lá no Senado, tá lá na Câmara de Deputados. A igreja não precisa de adolescente para ser envergonhada, não. Vocês estão envergonhando a igreja tem muito tempo. A gente precisa se posicionar. E eu quero concluir com isso. Tá? Porque o adolescente tem problema. Esses líderes têm problema. Mas o maior problema somos nós. A gente precisa... É o povo do livro. Você já leu esse livro todo? Você ama esse livro? Você estuda esse livro? É sobre isso que eu quero falar. Eu quero concluir sobre isso. Não é sobre Miguel. Não é sobre Edir Macedo. Não é sobre Valdemiro. Não é sobre misticismo barato. É sobre a palavra de Deus. É sobre uma igreja que forma mal, que corrige mal e que ensina mal. A gente precisa voltar à centralidade da cruz e da palavra. A gente precisa parar de ficar preocupado com o menino pregando e começar a procurar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. O Espírito Santo precisa guiar a gente na nossa leitura bíblica, para a gente ver uma palavra que seja direcionada pelas Escrituras. Como tem sido na sua igreja? Você tem honrado seu pastor prega de acordo com as Escrituras, você tem total liberdade de pegar a Bíblia, de conferir, e falar, caramba, o que o meu pastor falou realmente está na Bíblia. Ou você simplesmente consome e não olha nada. Isso é um problema. Agora uma mensagem para os adolescentes, cara, que têm a vocação, que entendem que tem uma vocação pastoral, missionária. Cara, se prepare, estude, caminhe com pessoas que têm essa vocação. Mas não queima a largada, não. O Miguel poderia chegar muito mais longe, tá? Poderia ser um pregador da geração. Mas ele preferiu queimar a largada. E isso vem dos pais, vem da igreja, porque a gente já falou, né? É um sistema corrupto que quer corromper o chamado das pessoas. O chamado da pessoa é resplandecer a glória de Deus. E ele podia estar resplandecendo a glória de Deus, mas não tá. Não tá. E tem gente que vai lá, baba ovo do que está acontecendo. Então, cara, começa a estudar a Bíblia. Ó, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. A gente coloca um capítulo por dia para você ler. Eu mando uma meditação sobre esse texto. Vez ou outra eu consigo mandar um áudio explicando, aprofundando mais o que a gente está falando ali. Mas se for só isso, não basta, cara. Eu quero te ajudar. Entra na comunidade. Eu quero te ajudar. Mas se for só isso, não basta. É um pouco pesado. Mas eu falava assim, cara, não perde tempo tentando ser crente se você não for ser crente de verdade. Seja crente. Se posiciona. Seja cristão. Verdadeiro. Não precisa perder tempo se for para ser marromeno. Marromeno Deus não está querendo. O Apocalipse vai falar sobre isso. Ou você é frio ou quente. Se você for morno, eu estou a ponto de vomitar. Olha que pesado. É Jesus que está falando isso, não é eu que estou falando. Então assim, marromeno ele não está querendo. Entendeu? Então, aprofunda na palavra. Aprofunda no conhecimento de Deus. Busca a cruz em primeiro lugar. E para de preocupar com celebridade gospel. Nem deveria existir esse negócio. Celebridade gospel. Então, confia no Senhor, cara. E o mais, Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário aqui embaixo, cara, esse é o momento. Comenta aí sobre o missionário Miguel, cara. Fala o que você achou do assunto. Deixa aí que a gente pode ler nos próximos vídeos. Primeiro comentário aqui tá falando assim, ó. Que Deus abençoe esse ministério. Vamos pra cima. Ô, meu irmão, vamos pra cima. Deus te abençoe. Um grande abraço. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pelo seu comentário. O segundo comentário é do João Siqueira, ele tá falando assim: que é isso, meu irmão Léo? Amo a sua vida e as palavras compartilhadas por você do GC estão me ajudando muito. Saiba que todos do GC amam muito sua vida. Somos de Cuiabá, Lagoa em Cuiabá, nosso GC Morada da Serra. João, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Grande abraço e vamos pra cima. Esse GC tá florescendo demais, hein, cara? Manda um abraço pra essa galera aí e vamos lá.